Este é o Conexão News e estamos aqui para mais uma edição do Conexão Entrevista, hoje com a economista Laura Pacheco. Vamos falar de inflação, investimentos, o problema dos preços dos combustíveis e muito mais. Esperar a galera entrar aqui na live para eu adicionar os meus colegas, Leonardo Cantarelli e Tainá Ribeiro. Oiê, boa Oi, noite. Tainá, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Adicionar o Léo aqui também. Eu aqui. Deu. E aí, como é que foi o final de semana? Chuvoso? O frio ainda não deu treta, né? Opa, Oi, Léo. Não. O frio ainda não passou. tudo bom? Boa noite, Léo. Boa noite. Tranquilo, gente? Tudo ótimo. Já vi que a Laura já entrou aí na live, vou te colocar já já, Laura. Só um instantinho. Pronto. Enviei a solicitação para ela. Boa noite, pessoal, Laura. tudo bom? Oi. Tudo bom? Bem? Prazer em conhecê-los. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Olá. Tudo bem? Deixa eu te apresentar a galera aqui, Laura. Eu sou Beleza. João Marcos, você já conhece, a gente já conversou. Ao meu lado aqui o Leonardo Cantarelli, lá do Rio Grande do Sul, e a Tainá Ribeiro, do Rio Grande do Sul também, eu aqui do Espírito Santo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Show. Imagina, claro que ia aceitar. Eu sempre gosto de participar das iniciativas jornalísticas aí. Mas vamos Boa. lá. Boa. Quero começar já perguntando você sobre a proposta que o governo acaba de apresentar agora em Brasília, que é de zerar o ICMS do diesel e ressarcir os estados em 50 bilhões de reais. Esse tipo de proposta, a gente sabe que o ICMS é um imposto muito importante para os estados, né? Que corresponde a uma grande parcela da arrecadação, né? Para quem não sabe, o ICMS é um imposto estadual que incide sobre produtos, sobre mercadorias, e zerar esse imposto teria um impacto muito grande nas contas públicas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Teria sim. O que acontece quando essa questão de incentivo fiscal, né? No sentido de conter um pouco a cobrança de imposto, é sempre com uma proposta de tentar desonerar a população. O que é desonerar? Tentar fazer com que não seja cobrado, né, esse rebate, né, não seja repassado para a população. Isso vem com o objetivo de quê? O que eu faço quando eu cobro menos imposto da população? Eu deixo mais dinheiro disponível para a população. Se eu deixo mais dinheiro disponível para a população, o que eu estou fazendo? Eu estou incentivando o fluxo ali daquela economia. Então, é uma contrapartida bem difícil de a gente aqui ponderar o que é certo, o que é errado, o que é melhor. Mas, assim, ao mesmo tempo que ele está ali tirando um pouco, abrindo mão de uma parte ali do que é da arrecadação ali do Estado, ele também está deixando um valor disponível para a população. Por quê? Porque ele acredita que na contrapartida aquilo faça sentido nesse momento. Porque os bens e os produtos e serviços públicos servem para quê? Para atender a população. Então, também, se eu tenho uma população que não consegue ali se manter, isso onera o Estado também. O Estado tem que, de alguma forma, tomar uma iniciativa ali. Então, é um mecanismo que ele usa, essa questão de redução de imposto. Teve também, no início do ano, alguns impostos sobre importação de alguns produtos, como foi do café, do milho, enfim, impostos sobre importação de alguns produtos, eles também retiraram até o final do ano. Por quê? Como uma forma de conter o fluxo de preços, que está intensa, essa questão do aumento de preços, conhecido como inflação, principalmente em decorrência do nosso cenário internacional. Mas da questão do que é bom ou ruim, falando, poxa, vai diminuir a arrecadação para o Estado, diminui. Mas porque ele acredita nessa contrapartida de uma retomada econômica. É mais ou menos nesse sentido, de incentivar de alguma forma uma retomada econômica. Então, essa é a leitura que a gente faz, certo? Sempre quando tu deixa mais dinheiro na mão da população, tu está querendo incentivar que o pessoal
fazer aquele dinheiro circular e vai fazer acontecer e vai arrecadar imposto também através disso, né? Porque o empreendedorismo é algo que poucas pessoas percebem, mas ele contribui para a arrecadação também de imposto, né? O empreendedorismo, o aquecimento da economia, o consumo, ele acaba também de alguma forma ali contribuindo para a arrecadação de impostos. Ok, Tá então legal? você vê Respondi como... tua pergunta ou não? Ou ficou... Acho que sim, você vê então como um incentivo fiscal, é isso, né? É como um incentivo de, assim, eu tô tirando ali um pouco do que é cobrado para a população, porque o ICMS é o quê? É o imposto que é cobrado sobre produtos e serviços. Por exemplo, o transporte tem cobrança de ICMS. Só que a gente já está apanhando muito no transporte por causa do combustível, né? E aí, quando a gente fala aí da questão de tu zerar do ICMS do diesel, é por quê? Porque as nossas estradas, elas são movimentadas por caminhões. A logística no Brasil, ela é por base de estrada. A gente depende muito, tudo que chega na prateleira, tudo que chega na despensa, tudo que chega no prato do brasileiro andou dentro de um caminhão. Então, ele dependeu do preço do diesel para o preço que ele pagou para chegar ali. Então, quando a gente fala de tirar, é uma forma de incentivar a economia, de tirar. Tá fogo diesel, ó. Esse aqui deve ser empreendedor. Mas quando fala de tirar o imposto, é justamente para poder incentivar. É um incentivo fiscal mesmo, incentivo de fazer com que a população não sinta tanto, porque quando a gente fala de combustível, a gente fala em impactar a cadeia inteira. O que é a cadeia inteira? Desde o produto bruto lá, o trigo, até o pãozinho da padaria vai apanhar quando a gente fala de aumento de preço de combustível. Mas como ficam as contas públicas dos estados com essa perda de arrecadação? As contas públicas estão sempre meio complicadas, né? Isso não é de hoje. Isso não é de hoje, tá? Aí é que tá. É sempre uma questão muito polêmica. Eu falo que fazer a gestão de uma economia, né, quando você está lá como um governante tendo que tomar as decisões, você está fazendo a gestão como se você estivesse tratando o paciente com câncer. Ou seja, você tem que fazer aquela dosagem até que ponto o remédio que você aplica está matando o câncer ou não está matando o paciente. Então, é muito delicado mesmo essa questão de pensar. E aí, as contas públicas. Por isso que, em geral, até essa questão de quando ele dá um incentivo fiscal, ele coloca um prazo. Ele coloca, ó, vamos abrir mão disso aqui até tal data, para depois a gente ver o que faz. Gestão de crise é gestão de tempo. Não necessariamente seja uma gestão que faça sentido para um futuro longo. Quase tudo que se toma de decisão hoje é para ganhar tempo. A grande maioria das vezes. Você pode ver, mas Laura, fazer tal coisa não vai dar um problema lá na frente? Vai dar um problema lá na frente. Mas aí lá na frente a gente resolve, entendeu? É mais ou menos essa mentalidade que às vezes se tem quando se é um tomador de decisão que tá lá em cima, diante das contas públicas e tudo mais. Certo. Léo? Tá legal? Sim. Oi, Laura, prazer falar contigo. Prazer. Eu queria falar um pouco sobre duas coisas do nosso ministro Paulo Guedes. Certo. O Caçador de Relíquias aí mandando boa noite. Boa noite, cara. Obrigadão por participar de mais uma live. Quando o Bolsonaro estava se candidatando a primeira vez, ele disse que não entendia de economia, que estudo era para o Paulo Guedes, né? Que quem quisesse perguntasse para o Paulo Guedes. Certo. E teve duas coisas do Paulo Guedes que chamavam atenção, né? Uma coisa é que aconteceu com vários ministros. O Paulo Guedes achou que durante o governo dele ele ia conseguir, entre aspas, domar o Bolsonaro. E, na verdade, o que dizem os bastidores que não. Que o Bolsonaro domou ele trocou muita gente da equipe dele que não aguentava trabalhar por causa das ordens que vinham do Bolsonaro, né? E aliado a isso, eu queria saber o seguinte. Ele, para falar, né? Quando ele fala muita besteira, ele ofende as pessoas. E eu queria saber o seguinte, o quanto essas duas coisas atrapalham o andamento da economia, assim, o andamento do trabalho dele. Até porque as pessoas vendo ele falar aqui, você fala, meu Deus, como é que ele fala 1, 2, 5 vezes essas bobagens? Sim. Bom, atrapalha no sentido da credibilidade como governante, porque é sempre muito... É muito complicado você tratar a sua população de uma forma em que ela não confia em você.
Então, uma boa economia, ela também é aquela em que as pessoas têm uma confiança ali, né? Em quem está governando, em quem está representando. O que eu gosto sempre de frisar é assim, a gente não sabe de nada que acontece lá em Brasília. A gente não sabe de nada. Assim, a informação que chega na gente não é nem a ponta do que acontece lá. Então, a gente não sabe realmente de nada em termos práticos, né? Porque no fim da linha, o presidente ele é uma figura, né? Quem trabalha mesmo é toda a outra cadeia, ele é um representante ali das tomadas de decisão. E quando a gente fala, né, até que ponto isso interfere na economia, eu vejo que no nosso caso do Brasil, o que interfere é que a gente fica indo passeando entre extremos. Esse é o maior problema que a gente acaba vivendo. Hora vai para um extremo muito de um lado, outra vai para um outro extremo muito do outro, né? Essa agressividade que vai criando, esse atrito que vai criando, isso tudo acaba gerando uma com uma promessa, ela vai mudando a posição dela ao longo do governo, assim, isso é muito comum. Tanto que se acreditava muito, né, num determinado posicionamento do atual governo, que depois, né, meio que o que foi acontecendo não foi bem aquilo que se acreditava. Claro, né, dá para passar pano um pouco porque teve pandemia, não sei, né? Mas do até que ponto isso interfere é justamente a questão da nossa própria credibilidade em relação ao que o governo pensa, né? O governo pensa não, mas a forma com que as pessoas veem o governo e a economia, de que forma que se aceita aquele governo e aquela economia, principalmente no que tange a confiança do consumidor, a confiança do trabalhador, a confiança do empresário, porque a nossa economia é movida muito na confiança. O que eu confio que vai acontecer? O que eu confio que pode, né, para eu poder investir aqui, para eu poder realmente acreditar num projeto? Então, eu digo que, assim, em termos mais práticos, é isso. Porque se a gente for falar aqui discurso por discurso, falou bobagem, não falou bobagem, é algo que, assim, como é que eu vou conseguir mensurar o impacto que isso teria, entendeu? É algo muito difícil de mensurar, né? Porque é algo que é da boca para fora, né? E representa uma classe, querendo ou não. Queiramos ou não, representa uma classe da população brasileira. Então, assim, eu espero ter respondido a tua pergunta, porque é algo bastante, assim, que fica... Como é que eu vou te explicar? Não é tão intuitivo aqui tu pensar o que uma fala de um presidente resvala numa economia. Bom, resvala em termos práticos na confiança, né? De eu pensar, bom, se eu não acredito nesse cara, eu não vou construir meus projetos, eu não vou investir, ou eu vou pensar em sair do país. Isso tudo acaba impactando no desenvolvimento socioeconômico. Mas em termos práticos é mais ou menos isso. Ninguém é santo e eu acredito que você não pode ser santo para governar o Brasil. Infelizmente, né? Você tem que ter a competência técnica, mas se você não tiver um pouco do jogo, você não consegue governar, infelizmente. O jogo que está lá em cima é um jogo que a gente, né, não sabe o que acontece na prática, só quem está lá dentro sabe. E não recebe, quem quer jogar limpo mesmo, assim, não sobrevive. Então, é bem complicado, assim, a gente conseguir ter aí uma opinião, assim, que eu diria até um pouco com uma certa neutralidade do que seria uma postura de um governante diante de um país. E eu espero ter respondido a tua pergunta. Tainá? Tá bom? Vamos lá. Tainá? Boa noite, Laura, tudo bom? Boa noite, tudo certo? A minha pergunta é sobre o poder de compra do brasileiro. Tu já deu, nesse meio tempo que a gente está conversando, tu já deu diversas ideias,
Mas fazendo uma rápida comparação, se tem como comparar, por exemplo, os Estados Unidos também sofreu uma crise. Os Estados Unidos também importa muita comida de outros países, inclusive aqui do Brasil. E mesmo assim, o poder de compra deles é muito melhor do que o nosso. Tem como a gente melhorar, se espelhar neles, ou talvez fazer uma transformação para ficar parecido com eles? Com os Estados Unidos, eu acho bem complicado, porque eles têm aspectos muito pontuais, assim, sabe? Até a questão histórica, a conjuntura econômica deles é completamente diferente da nossa. Eles têm também muitos problemas relacionados à questão social lá nos Estados Unidos. Mas, assim, o que a gente sempre tem que entender? O que é um país pobre? País pobre, ele no momento bom, ele vive... Assim, o Brasil, numa época boa, ele vive quase como um americano em crise. Então, isso é um país pobre, né? A gente tem um patamar mais baixo em relação a outros países do mundo. Com relação ao poder de compra, a gente tem algumas formas de a gente avaliar o poder de compra do brasileiro. Uma forma que eu acho a mais adequada é quando você pega o salário mínimo e compara com a pesquisa das cestas básicas lá do Diese, que fala da questão do poder de compra mesmo do brasileiro em relação à compra para alimentação, enfim. E existe realmente uma distorção muito grande, tá? De assim, o brasileiro precisaria ganhar 6 vezes o salário mínimo para poder ter uma vida considerada digna para uma família. Só que quando você olha uma análise histórica, né? A gente hoje está vivendo um período de inflação bastante preocupante. Mas quando você olha o histórico da inflação, você vai ver que sempre houve uma discrepância bem grande. Então, a gente sempre viveu uma distorção muito grande entre o salário mínimo e o poder de compra do que, né, seria o ideal para o brasileiro poder viver bem, viver dignamente. Do como fazer com que o Brasil, né, estivesse um pouco próximo do que são os Estados Unidos, eu sempre gosto de falar de que a gente tem que olhar para o nosso país, com os aspectos do nosso país e as variáveis que a gente tem aqui dentro, porque se você ficar comparando com os outros, a gente acaba sendo um pouco desonesto com a gente mesmo. Até quando falam, porque se ganhar o ciclano vai virar Argentina, se ganhar Beltrano vai virar Venezuela. Não vai virar, gente. A gente é o Brasil, a gente não é a Venezuela, a gente não é a Argentina. A gente é um país completamente diferente, com aspectos diferentes, com uma conjuntura diferente. Tem muitas coisas, muitas particularidades do Brasil. Então é muito complicado a gente fazer esse tipo de comparação crua. Mas a gente tem que pensar o que seria o ideal para o Brasil chegar perto de um patamar de uma economia desenvolvida. De fato, é a gente pensar num setor produtivo forte, assim, a gente ter uma representatividade produtiva, a gente ter um país que produz, que empreende, que faz acontecer. Eu acredito muito nesse lado, porque a gente tem um Estado bastante representativo, fala, né, porque a máquina pública é inchada, né? Ela é, mas a gente também vive uma desigualdade social muito grande. Aí, assim, você tem uma desigualdade social gigantesca de pessoas que dependem da saúde pública, que dependem lá do Bolsa Família, que dependem... E quem que financia isso? É a máquina pública. Então, eu falo, né, que a gente está sempre nesse conflito, a cabeça e o coração. Bom, na minha cabeça eu olho, tá inchada. Mas no meu coração, que também tá dentro, né, a gente também tem que pensar, poxa, eu vivo num país tão desigual, tem pessoas que dependem da saúde pública. Eu entrei lá na fila para tomar vacina que foi financiada com recurso público, que é financiada com dinheiro de imposto. Então, a gente tem que sempre ter muita clareza do país em que a gente vive, quais seriam os aspectos pontuais que eu tenho que desenvolver aqui dentro para fazer com que, aos poucos, a gente consiga ir chegando no patamar de um país desenvolvido. Mas isso é feito fazendo uso das atribuições que o Brasil tem. Se eu pegar as atribuições dos Estados Unidos e colocar no Brasil, não vai funcionar. E isso é o lado chato, diria, da economia, porque economia não é uma ciência exata, é uma ciência social. Ou seja, se eu pego uma coisa que funcionou num país, funcionou nos Estados Unidos, aí eu pego e trago, olha, funcionou nos Estados Unidos, vamos botar no Brasil. Vai funcionar? Não necessariamente, porque aqui é o Brasil. Tem coisa que funciona lá que não vai funcionar aqui. Assim como, se eu fizer algo hoje no Brasil e funcionar, não é garantia de que amanhã vai funcionar também. Que foi mais ou menos o que aconteceu lá na nossa crise de
Ali 2013, 14 foi mais ou menos isso, do tripé macroeconômico que teve toda, foi mais ou menos isso. Estava se fazendo um mecanismo que funcionou no momento e depois já não funcionava mais e o trem descarrilhou. Então, assim, economia não é uma ciência exata, é uma ciência social. Então, a gente tem que saber olhar muito para os aspectos que estão ali para eu saber como manejar, e pensando em país desenvolvido, é o como o Brasil pode se tornar um país desenvolvido e não o como o Brasil pode ficar parecido com os Estados Unidos, porque ele nunca vai ser. Ele vai ser sempre o Brasil. Tá certo? Certo. Laura, vazou hoje o programa de governo do PT, já com 90 propostas consolidadas, e uma delas prevê a revogação do teto de gastos, né? O texto fala em rever abre aspas, o atual regime fiscal brasileiro, que é disfuncional e perdeu totalmente sua credibilidade, fecha aspas. Vale lembrar que o teto de gastos ele foi instituído pelo governo Michel Temer ainda em 2017 e ele é corrigido com base no valor da inflação acumulada do ano anterior. E serve para impedir a União de extrapolar no orçamento, né? Como os analistas, como os investidores estrangeiros, melhor dizendo, enxergam esse tipo de projeto? Porque quando você ameaça furar o teto de gastos, isso tem um impacto no mercado financeiro, né? Bastante. É visto com maus olhos, tá? Inclusive, é visto com maus olhos no sentido de ser visto como uma irresponsabilidade com relação às contas públicas. O que isso denuncia? Dizer assim, olha, o Brasil é um país que não vale a pena. Então, o que a gente poderia... Então, assim, trazendo aqui de uma forma bem simplista, o que poderia acontecer caso fosse aprovada essa questão do teto de gastos? O dólar subir. Por quê? Porque a moeda brasileira perderia credibilidade. Entendeu? Então, quando a gente fala de, principalmente, mercado financeiro, que é a parte econômica, eu gosto muito do mercado financeiro por isso, porque ele é um espelho da economia, ele é um espelho da atividade produtiva. Isso eu acho incrível. E o que acontece quando a gente vê uma situação como essa? Denuncia de que, bom, é um país que as contas não fecham. As contas não vão fechar. Se as contas não fecham, quem vai pagar a conta? Ou eles vão fazer dívida ou vão aí matar o pessoal em imposto, né? E ao mesmo tempo que a gente tem esse problema da desigualdade em que muitas pessoas dependem do serviço público, eu acabo sendo um pouco cruel no imposto com a população que paga. Pode ver, olha só a renda que a pessoa tem que ter para pagar imposto de renda. A pessoa não tem uma renda alta e ela já paga um imposto de renda considerável, assim. Então, essa questão como o mercado vê com olhos bem maus mesmo. As pessoas, isso não é bem aceito, pelo fato de que quando você não faz as contas fecharem, alguém vai ter que pagar essa conta e você acaba perdendo muita credibilidade do país em relação ao restante do mundo. Certo. Você citou o dólar, né? Hoje o dólar fechou com a alta de 0,35%, cotado aos R$ 4,79. Em contrapartida, o Ibovespa, né, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, recuou 0,82%, aos 110.185 pontos. O que tem afetado a B3 e a moeda americana? Então, essa relação é sempre muito comum, tá? Normalmente, quando o dólar fecha em alta, a bolsa fecha em queda. É muito comum. Normalmente é assim. Acontece, os dois fecharem em alta, os dois fecharem em queda, acontece. Mas, em geral, é um a fechar em alta e fechar em queda. Hoje, especificamente de hoje, né, do porquê que hoje caiu, pode ter sido por inúmeros motivos. Até esse motivo que tu trouxe aqui agora, né? Até teve a questão também da Eletrobras, mas aí eu teria que ver com mais detalhes para ver qual que foi a ação ou a situação que puxou o Ibovespa para baixo. Porque o Ibovespa é o quê? O índice Ibovespa ele é uma relação das principais ações da Bolsa. A top ali é Vale, Petrobras, Bradesco, essas são as tops. Eles movimentam quase metade da Bolsa brasileira, é a Vale, a Petrobras, o Bradesco e as ações da própria B3. É praticamente a metade da Bolsa, isso aí. Então, é muito provável que tenha sido alguma dessas ações o que puxou o índice para baixo. Então, sempre quando a gente vê, o Ibovespa caiu.
tem que sempre olhar quais foram as ações, os papéis que puxaram ele para baixo. Qual foi o efeito que teve aí? Que eu nem vi das notícias hoje, e nem acompanhei o fechamento de hoje. Mas, em geral, ele está atribuído com certeza. Talvez tenha até relação com essa notícia que tu trouxe. Precisaria ver isso. Mas, em geral, é muito comum, tá? Quando a moeda americana fecha em alta, a bolsa fechar em queda. Porque a gente entende que é uma desvalorização da nossa moeda. Então, a nossa bolsa também acaba refletindo isso. Léo? Eu queria pegar um tema que era o seguinte. Quando a gente está querendo aprender economia ou até alguma coisa quando tem na escola, as pessoas citam muito para ler aquele livro A História da Riqueza do Homem, né, que é do Léo Huberman. É um livro escrito em 1936, mas que ainda é muito falado, né, que ele se conhece ele melhor até o Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo econômico. Ele cita Karl Marx. Eu queria saber o que você acha desse livro, embora tenha sido escrito em 1936, eu acho que é isso, e o pessoal no ano 2000 ainda estavam lendo e tal. O que você acha do livro? Assim, é uma boa para quem quer começar a entender? O que você pensa? Eu acho que a gente sempre tem que querer formar o que é entendimento de pensamento econômico. E toda e qualquer leitura, principalmente mais clássica, por que é interessante? Porque ela semeia isso, esse raciocínio do que é o pensamento econômico. Economia é gestão da casa. É isso que significa economia. Então, quando a gente fala tanto dos livros do Karl Marx, do Adam Smith, tem gente que acha que, porque isso tem gente que trata como se fosse uma bíblia, ou trata para criticar, né? Por causa do livro do Karl Marx. Mas, assim, na verdade, aquilo ali, ele está instigando a questão do pensamento econômico, de eu tentar entender. Bom, eu tenho aqui uma população com várias necessidades, eu tenho aqui uma quantidade de recursos. Como que eu faço o cruzamento disso aqui, né? Das riquezas e das pessoas, né? E ao passo que a população vai evoluindo, a gente vai tendo uma expansão dessa cadeia. Aí a gente inventou o dinheiro. O dinheiro foi feito para facilitar a nossa vida, né? Hoje a gente vê o dinheiro como um problema, mas ele foi criado para facilitar a vida. Então, toda e qualquer leitura relacionada à leitura mais antiga, ela contribui para essa formação do que é eu pensar de forma econômica. Que é o quê? Eu tentar, de alguma forma, idealizar o que seria sustentável na distribuição entre a riqueza e a população. E nisso a gente vai vendo que existem tantas propostas, de tantos modelos e de tantas formas de se fazer a gestão de uma economia, que você começa a ver que nenhum desses autores, eles estão aqui 100% alinhados com o que funciona na prática. Na verdade, a gente vive uma população que está sempre em transformação, e ora eu vou pegar conceitos de um, ora eu vou pegar conceitos de outro. Por isso que é sempre importante, eu sempre vejo com bons olhos, né? Seja qualquer leitura, mas não trate como um tratado, não trate como uma bíblia, não trate como algo que tem que acontecer e tem que ser assim. Não. Entenda que aquilo tem que contribuir para a sua capacidade de pensar, que é o maior problema da nossa população brasileira, é a pobreza do debate. A gente vive isso de forma muito latente. As pessoas exercem muita opinião e muito ananá, só que existe ainda uma pobreza do debate, que é o de conhecer realmente, né, o que são as estruturas, as causas que formam, né, a economia, e que realmente são as causas dos grandes problemas da população. Então, eu sou sempre muito a favor da leitura de qualquer livro, desde que você tenha a liberdade de fazer os seus questionamentos, né? De não abraçar aquilo como seu mantra, né? Esteja sempre assim, receba o conhecimento para ter a sua liberdade de pensar. Show? Tainá? Laura, quem quer começar a entrar no mundo do investimento, investir em ações, tu tem alguma dica para poder fazer isso? E também qualquer pessoa de qualquer classe social pode começar a investir, até porque hoje em dia é muito mais fácil. Pelos aplicativos no celular mesmo, tu consegue investir. Sim, tem sim. Com certeza, tem sim muitas formas, até é sobre isso o meu trabalho, né? Eu estou sempre ensinando o pessoal a investir em ações, principalmente. E sim, hoje em dia está o acesso mesmo de pessoas que têm aporte baixo para poder começar a investir, que tem pouco dinheiro para começar a investir. Por quê? Porque anteriormente, para você ter acesso a uma corretora,
você tinha que ligar, às vezes você tinha que ter uma indicação, você tinha que pagar uma taxa altíssima. Era uma operação muito cara de ser feita. Com a tecnologia, ficou muito barato comprar uma ação. Porque você tem acesso num aplicativo, num site. Antes não tinha isso. Antes era caro. Você tinha que ligar para um operador que estava lá na bolsa, lá em São Paulo, para ele comprar e vender a sua ação. Então, a operação era cara. Ou seja, ela estava ao alcance de poucas pessoas. E imagina, numa época que até o telefone era um artigo de luxo. Hoje em dia, né, quando a gente fala de a gente ter acesso a aplicativos, a gente vê que o custo da operação ficou muito mais barato e também o acesso à informação é muito mais facilitado. Hoje eu quero comprar uma ação, eu posso procurar um canal no YouTube, eu posso seguir um Instagram, eu posso comprar um curso por, às vezes, menos de R$100, que é até uma iniciativa que eu estou fazendo agora com a minha equipe, a gente conseguiu oferecer, já vai oferecer agora um curso por menos de R$100, que é com esse objetivo de quem quer começar. E qual que é a grande sacada disso? É porque a tecnologia, ela deu acesso, principalmente à população mais simples. E você não precisa comprar um lote de 100 ações, que é caro. Você pode comprar uma única ação através do mercado fracionário. Aí, para isso, você tem que entender um pouquinho sobre como que são os códigos das ações, como que vai lá no home broker comprar uma ação. E, além de você comprar uma ação, você também pode comprar fundos de investimento, que é como se você fosse participar de uma carteira diversificada. Mas são várias estratégias que você consegue, assim, entrar com R$30, R$50, R$100, você já consegue estar investindo em ações. Tá legal? Legal. Laura, o governo federal pretende privatizar a Eletrobras, a maior companhia elétrica da América Latina, por meio da capitalização das ações da empresa, né, na Bolsa. Ou seja, o governo quer vender as ações e, com isso, ele deixaria de ser o acionista majoritário, né? E aí passaria a diluir os ativos da empresa. Privatizar garante redução na conta de energia? Garantir não garante, tá? Garantir não garante. O que pode trazer uma redução da conta de energia no Brasil? É a abertura no mercado da comercialização de energia. Que seria o quê? Eu, ao invés de eu ter ali, aqui em Santa Catarina, a gente tem a Celesc. Ao invés de eu pagar a Celesc, eu posso contratar um plano de energia como contrato um plano de celular. Só que, para isso, seria através de um mecanismo de abertura do mercado de comercialização de energia, que é uma outra questão. Quebrar o monopólio, isso. Isso, seria exatamente. De eu conseguir comprar com quem eu quiser a minha energia. Não tem que comprar daquela distribuidora, daquela entidade propriamente dita. Eu consigo comprar de quem eu quiser. E o que vai acontecer se abrir? As comercializadoras vão começar a ligar doidado para vocês, tá? Para oferecer pacotes de energia, porque vai ser feito como se fosse comprar o plano de celular. E que pode acontecer? Pode. Lembra como que era? A contratação de plano de celular era caríssimo lá atrás. E hoje é algo super acessível, porque a coisa pulverizou mais, encontrou outros mecanismos e acredita-se que isso vai acontecer também no mercado de energia. Quem está trabalhando no mercado de energia tá todo vapor acreditando muito nisso. Quando a gente fala da privatização da Eletrobras, a gente está entrando em um aspecto diferente, tá? Que é da questão de uma empresa que tem, né, a maior parte do capital dela é atribuída ao governo, eu passar para iniciativa privada e a gente entra em vários debates que é a questão, esse poder todo para iniciativa privada está sendo dado por um valor justo? Que é a grande questão que se fala, bom, beleza, querem vender, querem privatizar, ok, mas não está sendo vendido a preço de banana, né? Não estou privilegiando alguém aí, então tem essa questão do debate da privatização especificamente da Eletrobras. Outra questão também que é importante, agora trazendo o lado, digamos, positivo da privatização, é eu desonerar, né? Eu tiro essa responsabilidade do governo, eu crio ali, eu deixo para iniciativa privada, e eu tenho essa preocupação de manter a empresa sustentável financeiramente. Porque ela é da iniciativa privada, ela tem que se sustentar, ela tem que se pagar. Quando a gente fala de uma empresa que ela é pública, ela não tem a mesma preocupação em se manter financeiramente. A iniciativa privada tem essa preocupação de a gente tem que se bancar, a gente tem que se manter. Então, isso pode ser bom para a saúde financeira da empresa, mas isso pode resvalar lá no consumidor, assim como a questão da Petrobras. Quando a gente vê a Petrobras, ela teve ali os balancetes foram lindos. A Petrobras lucrou um monte.
E na outro lado tá o pessoal aqui chorando com o preço dos combustíveis. Entendeu? Então, assim, trazer a saúde financeira da empresa, que é o que a privatização traz, é bom para a empresa, mas às vezes a contrapartida que traz a população não necessariamente é um preço melhor na energia. O que pode trazer um preço melhor na energia é agora atribuído à questão da abertura do mercado de comercialização, que aí sim as pessoas poderiam comprar aí pacotes de energia por um preço melhor do que o que elas pagam agora. Elas iam poder escolher de quem que elas iam comprar a energia delas. Ok? Certo. Lembrando que o governo federal escolheu essa forma de privatizar a Eletrobras, que é uma forma diferente, né? Por meio da capitalização da empresa, diluir os ativos na bolsa. Então é diferente do processo de privatização tradicional, que é o que o governo, né, já disse que pretende fazer com a Petrobras, mas aí precisaria de uma PEC, é um processo muito burocrático, leva muito tempo, não daria tempo para fazer isso ainda neste ano. No caso da Petrobras, você acha que a privatização resolveria o problema dos combustíveis? Resolver. Eu não acredito que resolveria. Eu acredito que o combustível ia continuar caro. A menos que houvesse aí, talvez, uma abertura maior a inovações. Né? Eu teria que conhecer melhor a estrutura da Petrobras para poder entender ali dentro. Eu sei que eles vivem bastante questões em relação a depender do petróleo importado, né? Por isso que fala, mas o petróleo brasileiro é cotado em dólar. Não, é porque refinar o petróleo brasileiro é caro, aí importa, é por isso que acaba resvalando o preço do dólar no petróleo brasileiro. Da questão da Eletrobras, já a privatização ter sido feita nessa modalidade é porque entende-se que assim, as ações da Bolsa são o preço dela de mercado. Mas tem esse outro lado que fala assim, não, mas aí se você considerar isso, você está entregando ela a preço de banana. Mas da questão da Petrobras, eu acredito que privatizá-la não resolve a questão dos combustíveis para a população, não é isso que resolve. E o preço do combustível também não ia ser melhor, porque a gente ia estar falando de uma empresa que ia querer se sustentar financeiramente, então, naturalmente, o preço do petróleo lá fora ia impactar o nosso combustível. O que iria poder acontecer é a gente ver quais seriam as alternativas, né, de se fazer uso aí da energia e do petróleo, só que assim, ela é Petrobras, né? Ela é muito atrelada ao combustível fóssil. Então, eu vejo que para a empresa Petrobras pode ser bom privatizar. Mas agora, pensando na população, no combustível que chega, não garante, não. E eu acho até que vai custar caro a gasolina. Exato. Tá? E você falou da questão de como o preço lá fora do petróleo afeta o preço aqui dentro dos combustíveis. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que acabou de completar 100 dias, tem afetado bastante, né, o preço das commodities, em especial os combustíveis. E na semana passada, a União Europeia anunciou que vai bloquear em até 90% até o final do ano o preço, a compra do petróleo russo, né? A Rússia é uma das maiores exportadoras de petróleo. E isso impacta a economia dos outros países, inclusive do Brasil. Existe, Laura, uma solução que não seja autodestrutiva para esse problema? Muito se fala do PPI, que é o preço de paridade de importação que a Petrobras utiliza, que foi instituído lá atrás no governo do Temer. Você acha que o problema está aí mesmo? A gente teria que interferir nos preços da Petrobras, como houve no governo da Dilma Rousseff, como o Bolsonaro agora já ameaçou fazer, mas não fez? Você acha que essa seria a solução? Teria que mudar a política de preços? Ou realmente é uma questão global mesmo? Porque o mundo, neste momento, vive uma escassez de petróleo, né? Fala-se que pode até faltar diesel no próximo semestre. Uhum. Então, a gente tem aí um choque que a gente chama de choque de oferta. Ou seja, a oferta do combustível, né? Desses produtos de base foi impactada. Logo, já que ela foi impactada, eu vou ter o quê? Uma consequência no preço internacional. Quando a gente fala de fazer uma intervenção como foi feita lá atrás, é negativo pelo qual fato? Por que foi ruim essa política de manter os preços artificiais? Porque você trouxe um problema financeiro muito grande para dentro da Petrobras.
Então, teve também lá o desastre dos engenheiros que ganhavam 20 mil e do dia para a noite eles não tinham emprego. Por conta da questão, nosso amigo ali caiu, né? Sim, vou tentar recolocar. Pode seguir. Tá, vamos lá. E aí, o que acontece? Quando a gente fala da questão de fazer um mecanismo de ajuste artificial do mecanismo de preços do combustível, não é bom. Não é bom porque eu quebro a empresa. Se eu quebro a empresa, se eu trago um problema para a empresa, eu acabo com a estrutura dela, eu vou demitir funcionário, eu não vou conseguir pagar os engenheiros, eu não vou conseguir pagar as pessoas. E foi um desastre isso que aconteceu, né? De a Petrobras não conseguir pagar as contas, de ter demitido. Imagina, pessoas ganhavam 20, 30 mil reais, foram demitidas, perderam seus empregos, perderam sua renda. E que até hoje, se duvidar, não conseguiram se recolocar, não conseguiram se reconstituir das formas que eram antes, né? Então, esse mecanismo de preços de forma artificial, ele não deve retornar, ele não é bom para a população. E existem, dessas questões, né? Ah, boa noite, Dexter. E dessa questão, né, de qual seria a melhor forma, o melhor formato para poder conseguir fazer uma política de preços justa, aí tem que voar a proposta, né? De ver, qual seria, né? Porque vai ter ideia a dar com o rodo, né? O Dória teve uma ideia, o Alckmin teve uma ideia, não sei que lá teve uma ideia. Aí vai chover ideia de qual seria a melhor política de preço mais justa, mais ajustada aí para nossa população. Mas um mecanismo de manter os preços de forma artificial quebra a Petrobras. Então, não seria o melhor caminho. Perfeito. Léo, não sei se seu sinal já tá bom aí. Se tiver, pode fazer a sua pergunta. Antes até pedir desculpa, porque começou a cair aqui, aí eu tentei mexer no celular para ver o que era, e parece que só piorou aí. Peço desculpa pessoal e tal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Sim, perfeitamente. Pode seguir. Tá perfeito. Tá. Queria pegar o gancho que você estava falando, Laura, da questão das privatizações, às vezes vender preço de banana. Quem fez muito isso no Brasil, das privatizações em si, foi no governo Fernando Henrique, né, nos anos 90, que ele ficou muito considerado ali, não, o cara do implementar as ideias neoliberais. E ele achava que privatizar tudo ia ser a solução até, né? Só que chega uma hora que é mais difícil, tem coisa que não dá para privatizar. Ministério da Saúde, Ministério de Educação. Deu uma travadinha. É uma travadinha. Léo, travou. Mas acho que já entendi o que ele quer perguntar. Vamos ver se continua. Tá, você entendeu a pergunta, Laura? Eu entendi. Então pode responder, por favor. Mas eu entendi o que ele quis dizer. E, assim, o que eu tô ouvindo? Quer finalizar para ficar mais clara a pergunta? Eu entendi. Não, Bom, então eu vou responder pode ir. com o que ele falou. Porque isso é muito verdade, isso que ele falou. A gente, às vezes, levanta uma bandeira muito liberal, até libertária, né? Que depois que veio a crise, o pessoal começou a levantar a libertária, que é de extinção do Estado. Então, o que é sempre importante a gente frisar? Existem bens que são públicos por natureza, que você não tem como botar na mão da iniciativa privada. Um exemplo disso é a justiça, né? Não tem como você querer privatizar a justiça. A justiça tem que ser pública, tem que ser... ela é um bem público, na verdade, justiça. Então, o que acontece no Brasil é uma distorção de que o que é público é o governo que é corrupto. É isso que as pessoas criaram na cabeça delas. Público é o governo que rouba. Pronto, é assim, categórico. Eu sempre trabalhei em empresa privada e vi muita desvio de dinheiro e gente que até hoje nunca foi penalizada, né? Todo empresário já viu roubo de dinheiro também no seu próprio negócio, né? Ou já foi roubado por funcionário. Então, o roubo, né, o desvio do dinheiro, ele acontece na iniciativa e na iniciativa privada também. A questão do que é público e o que é privado, a gente entender que o bem público é porque ele é para atender a população e que, de fato, mesmo que a gente tente adotar, talvez, reduzir um pouco do que é público, seja para desonerar o Estado, para buscar serviços de melhor qualidade,
a gente tem que sempre saber dosar o que que dá, o que que não dá, porque algumas questões, elas são públicas por natureza. A questão da justiça, eu acredito até que a questão da saúde também, né? Imagina aqui, gente, por exemplo, você sofre um acidente no trânsito, né? Sei lá, você erra ali o desvio do carro, bateu no motoqueiro, e aí não tem uma ambulância que vai buscar aquele cara para levar, sabe? Isso aí é feito pelo público, né? O SAMU aqui em Floripa é o público que leva lá para o hospital. O cara às vezes faz até uma cirurgia extremamente complexa, paga com o dinheiro público. Então, às vezes a gente reclama muito, mas a gente não enxerga também o que tem de benefício por ter o bem público, que é importante. Então, realmente, de fato, tu estás certo. Existem questões, né? Entidades que elas são públicas por natureza e devem ser. A questão é o brasileiro saber realmente ter esse crivo de olhar o que dá para privatizar, o que não dá e parar de atribuir o que é público a governo corrupto. Parar com isso, né? A gente tem que aprender a mudar essa mentalidade. Tem muitos lugares no mundo que pagam imposto e que têm serviços públicos incríveis, maravilhosos, vêm super bem. Então, a gente vive questões muito pontuais e a gente acabou achando que os problemas do Brasil é o governo. Não é só o governo, né? É também, às vezes, a nossa postura como cidadão que é um problema do Brasil. Tainá? E às vezes... Não, só complementar o que ela falou que eu acho importante, que às vezes a gente vê assim, porque o cara entrou para política, aí virou corrupto, chega lá o poder corrompe. Às vezes não, às vezes foi na iniciativa privada que ele começou a ter problema. Uhum. Às vezes a gente não sabe disso. Na iniciativa privada ele já fazia muita besteira. Exatamente. É bem isso mesmo. É bem isso. E olha que acontece muito, gente. Como eu falei para vocês, eu nunca trabalhei na iniciativa pública. Nunca, na minha vida. Trabalhei sempre na iniciativa privada. E teve corrupção. Teve corrupção feia. E estão presos? Foram condenados? Não foram. Passou pano, passou, e isso aí. Acima de tudo, a corrupção é um problema cultural, né? Que atinge todos os setores, alguns mais, outros menos, mas é cultural. Tainá? Exato. Laura, ainda sobre o mundo de investir, eu queria saber o que seria mais lucrativo futuramente. Investir em bitcoins, criptomoedas, os NFTs que estão surgindo agora, ou em ações? O que é mais lucrativo, nossa. Lucrativo. Bom, você tem que sempre tomar muito cuidado com... Eu falo que assim, a educação é o caminho, tá? Educação é o caminho, saber onde está pisando, começar na renda fixa, que é o mais conservador, sempre começa no conservador. Todo mundo é conservador no começo. Depois, em estratégias de diversificação e buscando ali, talvez, dar um alfazinho na sua carteira de investimento, colocar um pouquinho em cripto, colocar um pouquinho em ações, mas a cripto, ela por ainda ser incipiente, né? Os projetos relacionados à cripto, eles estão começando, o metaverso não entrou ainda na nossa realidade, ela tem um potencial ali de talvez ter um novo boom. Mas é sempre muito importante você saber separar o que é o mundo do mercado financeiro tradicional um pouco do que é o mundo da cripto, porque são mundos um pouco diferentes. E muita gente que entra na cripto acaba apanhando muito pelo fato de... Nossa, perguntando aqui da filha da Xuxa que comprou cripto. Vamos lá. Depois a gente responde a pergunta dele. O que acontece? Quando a gente fala da cripto, a gente está falando de empresas que muitas vezes não, mas claro, muitas vezes pode acontecer de ela sofrer um ataque de hacker, ou ela pode acabar deixando de existir do dia para a noite, ou ela pode, ou também se você tem ali os seus ativos e alguém rouba, e alguém mexe ali, alguém desvia, você não tem o que fazer, você não tem para quem recorrer, não tem para quem ligar. Então, isso é um aspecto muito delicado da cripto. Porque quando dá um problema, não tem o que fazer. E às vezes o problema foi um erro seu, ou foi um hacker, ou foi um roubo. Não tem o que fazer. Agora, quando a gente fala do mercado financeiro tradicional, você ainda tem para quem ligar. Você ainda pode tentar resolver esse problema, né? Se alguém rouba o seu celular e desvia o dinheiro, você pode tentar ir atrás. Agora, se alguém rouba o seu celular e rouba os seus criptoativos, você não tem para quem ligar, você não tem o que fazer. Então, eu sempre falo que assim, é algo muito delicado, porque as pessoas às vezes falam de dinheiro de investimento como se fosse algo muito fácil e vamos ganhar dinheiro, e vamos fazer, vamos investir. É legal, mas nunca se esqueça de que
tratar com o dinheiro das pessoas é o mesmo que lidar com a vida das pessoas. O dinheiro é realmente a vida das pessoas. É incrível, é sério, gente. Eu sei de muita gente assim, ó, que a vida ficou destruída porque a pessoa perdeu tudo. Às vezes vendeu um apartamento para colocar lá num ativo que caiu depois, fez empréstimo, acabou com a vida do cara, assim. Então, dinheiro é uma coisa muito delicada de a gente lidar com a vida das pessoas. Por isso que elas têm que sempre começar de forma mais conservadora e depois indo para estratégias mais arrojadas e sabendo onde está pisando, sabe? Sabendo que, olha, aqui é um lugar que pode acontecer algo diferente, saber o que pode acontecer, beleza? Então, eu diria que, assim, ações é mais seguro do que cripto, mas não deixe de também investir um pouco em cripto, né? Já que a gente tem aí esse projeto de metaverso, já que a gente tem aí, né? Aí agora, posso só ler a pergunta dele, ó? Falar da filha da Xuxa que investiu 1 milhão em criptomoedas e caiu na pirâmide? Vixe, eu nem li essa notícia aí, eu não vou saber. Não sei se a Sasha caiu numa pirâmide. Não li essa notícia. Vamos lá, a próxima pergunta. Gente, só para dar uma dica para quem quiser entender o que a Laura está falando sobre criptomoeda, vê aqui o documentário Netflix, Não Confie em Ninguém, Busca do Rei da Criptomoeda, que é um caso verídico, tenso, que aconteceu muito sério, foi no Canadá. Ó, dica cultural aqui, importante. E teve um caso aqui em Santa Catarina também, bem complicado. Depois você conta pra gente também, então, Laura. Mas para seguir nesse assunto, em 2021, os criptoativos atingiram o valor de mercado de 2 trilhões de dólares, né? Muito impulsionados pelas bitcoins, que também aumentaram em 70% as movimentações. Eu queria saber de você qual a previsão para esse segundo semestre agora de 2022, se há uma previsão de desaceleração, e eu queria que você falasse mais um pouquinho também por que esse mercado é tão volátil. Bom, ele é muito volátil porque ele ele está sujeito às informações do momento, né? Então, assim, é a oferta e demanda. Tudo que é volátil é a oferta e demanda. De repente está todo mundo vendendo. Beleza, ele vai cair. De repente todo mundo quer comprar. Beleza, ele vai subir. Então, por isso que ele é muito volátil, porque ele tem muitas oscilações e ele é um mercado que ele está sendo operado no mundo inteiro. Não é que nem a Bolsa Brasileira, que ela tem hora para abrir, ela tem hora para fechar, e ela está sendo operada aqui, sobre as regras daqui, e ela tem as leis, né, de questão de informação privilegiada. Tem um monte de regras para manter digamos que de fazer com que seja mais leal aquelas negociações, que não tenha muitas quedas e subidas abruptas. É muito amarrada a Bolsa Brasileira. Eles podem intervir na Bolsa. E o mercado cripto não, ele é livre. Ele tem uma liberdade maior e isso o torna mais volátil. Porque não tem algum órgão, alguma coisa falando, não, vamos segurar a coisa. Não, ele é livre, ele pode operar a todo momento. Mas a questão da cripto, né? Por que eu falo que ele pode ter um novo ciclo de alta? Porque a gente passou pelo Web 2, a gente passou pelo Web 1, a gente está no Web 2, a gente vai para o Web 3. O que é isso? É uma revolução tecnológica. E estamos vivendo uma revolução industrial, que é a revolução 4.0, movida pela inteligência artificial, cyberrobô e rarará. O que acontece quando a gente fala da cripto? A cripto é a moeda do metaverso, é a moeda digital. Então, o que sustenta a valorização ou a desvalorização da cripto? É esses projetos que estão por trás dela. Essa possibilidade de eu ter um universo paralelo, essa possibilidade de... Então, é tudo isso. Então, assim, ela tem lastro, na verdade, que são esses projetos que estão por trás da cripto. Quando a gente está identificando aí uma oscilação desses projetos, um atraso desses projetos, uma viabilidade ou não viabilidade desses projetos, eu vou naturalmente tendo uma resposta de valorização ou desvalorização nesse mercado de criptoativos, né? Porque quando a gente fala de um universo paralelo digital, estou falando também de um consumo muito grande de energia, de uma capacidade computacional muito grande. Então, tudo que acusa que é possível, que é viável, que não é, pode impactar nesse mercado. E o fato dele ter uma liberdade maior nas operações o torna naturalmente mais volátil. Laura, após 2 meses de um lockdown severo em Xangai, a China anunciou a retomada econômica com o objetivo de alcançar ainda neste ano a meta de um PIB de
de crescimento de 5,5%. E o governo anunciou um pacote com 33 medidas políticas, fiscais, econômicas, enfim. Eu queria saber de você como isso impacta as economias ao redor do mundo, e principalmente a economia brasileira, né? O Brasil é um grande parceiro comercial da China. Então, essa retomada econômica deles, essa reabertura do comércio local, essas medidas para reaquecer ali o comércio, podem afetar o Brasil de que maneira? Ele afeta em vários sentidos. A gente tem sempre a ótica da importação e a ótica da exportação, né? Porque a gente exporta muita coisa para a China também, principalmente questão dos alimentos, né, para a China. Então, a China, ela se tornou o chão de fábrica do mundo, né? Então, quando a gente fala aí da retomada da China, a gente pode sim ter alguns impactos significativos no Brasil, que pode ser positivo ou negativo quando a gente fala também de inflação. Por exemplo, olha só que interessante, tá? Teve uma época em que teve uma crise dos suínos lá na China. Impactou lá na carne lá interna da China. O que aconteceu? A carne do Brasil ficou mais cara, porque eles importaram mais carne nossa. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter aí uma contrapartida positiva da retomada chinesa, pode ter também uma contrapartida negativa. Tudo a gente vai ter que ver qual que vai ser o braço, né, entre importação e exportação que a gente vai viver com mais intensidade em relação à questão chinesa. E pelo fato de serem um parceiro forte, né, a gente sempre quer acreditar que vai ser muito positivo essa retomada da China, porque eles são aí o chão de fábrica do mundo, é a China, né? Então, tudo que a gente tem de produto transformado, eletrônicos e até a indústria aqui, né, de calçado, camisaria, essa camisa ela era fabricada aqui em Santa Catarina, da Dudalina, não sei se dá para ver aqui o símbolo, se vocês conhecem a Dudalina, ela é uma marca catarinense. Essa camisa aqui foi fabricada em Santa Catarina. A outra que eu tenho no meu armário foi fabricada na China. Então, isso vai depender de como vai ser qual braço vai ter mais intensidade com essa retomada da economia chinesa. Porque se a gente começar a exportar muita coisa, tá saindo produto do Brasil. Então, a gente está aumentando o preço do produto aqui dentro. Então, isso é bem interessante. Mas eu sou sempre otimista. Eu gosto de dizer que eu sou otimista porque eu sou otimista. Então, eu acredito que pode ser positivo por representar, principalmente, um reaquecimento da economia global, né? A gente vive um período que eu digo que é muito lamentável. A gente está, depois de uma pandemia, ter que estar aí vindo uma guerra. Eu acho isso lamentável, assim, é algo que é um desastre. Então, eu vejo que ter aí, pelo menos, algo que mostre uma retomada, um reaquecimento econômico aí, acho que é positivo, mas pode sim ocasionar inflação. Certo. Léo, verifica se o áudio do teu notebook não está alto, porque parece que está dando um pouquinho de eco, e já manda a sua pergunta. Notebook? Cara, tá sem áudio aqui no notebook. Alguma coisa está dando eco, Não mas então eu vou ver aqui, tá? Pode seguir com a sua pergunta. Eu ia perguntar o seguinte, na Argentina, uma coisa que aconteceu lá nos anos 2000, né, quando instaurou a crise financeira, que teve muitas trocas de presidente ali da época do Carlos Menem, hoje muitos argentinos, claro, nós vamos falar de um patamar classe média alta, eles guardam muitos dólares em casa, né, porque eles têm um certo trauma, às vezes, de do que aconteceu, de voltar de novo. Isso é uma boa saída, ficar guardando dólar em casa? O que você pensa? O que eu penso de guardar dólar em casa? Ai, meu Deus, o que eu vou te dizer? Na verdade, assim, é uma prática muito antiga, né? Eu guardar ouro, eu guardar dólar. E isso é muito interessante porque muita gente trata o criptoativo como a grande novidade do mundo de o Bitcoin, né? As pessoas guardando Bitcoin para reservar valor. Mas é a mesma coisa que eu guardar dólar e ouro num cofre dentro de casa, quando eu tenho Bitcoin em um pendrive. É a mesma coisa. Então, o que está atribuído nisso? É as pessoas terem, de alguma forma, uma estratégia de proteção do capital. Quando eu falo de investimento financeiro, a gente não está só falando de estratégias de a gente ter ganhos, de a gente ter rentabilidade, mas é também de proteger o nosso capital, o que diz respeito à inflação, né? E o que diz respeito a valor.
Então, quando a gente vê aí uma economia que se mostra muito fragilizada, o que aquilo remete àquele cidadão? Essa economia não tem valor. Logo, o peso argentino não tem valor. Sendo assim, eu vou colocar a minha riqueza dolarizada, que é uma moeda que tem valor. É isso, basicamente, o que se acredita. Se é ou não é uma boa estratégia, é uma estratégia que todo mundo adota. Muita gente adota. Por exemplo, na Bolsa, tem muitos investidores que todo mês ele compra lá. Ele compra ações, ele compra lá renda fixa, mas ele coloca alguma coisa em ouro, ele coloca alguma coisa em dólar. Por quê? Porque ele pensa, eu não vou deixar o meu capital todo atribuído à moeda brasileira. Ou ele compra ações internacionais. Então, ela é uma estratégia que ela é antiga, né? E eu só acho arriscado essa questão de você ter o dólar em papel. Porque você tá ali com aquilo em papel. Você pode ser roubado, você pode, enfim, pode acontecer muita coisa. Mas se tratando da Argentina também, eles estavam, por uma questão de gestão de crise, eles estavam fazendo várias amarras para as pessoas não tirarem o capital da Argentina. Então, então eu vejo também que isso pode ser alguma forma até deles conseguirem comprar dólar sem pagar imposto. Tem umas questões aí bem complicadas e bem específicas de quem está lá na Argentina, mas é uma estratégia bem antiga e que é adotada até por investidores daqui do Brasil e que faz sentido, sim, você dolarizar parte do seu capital pensando em proteger a sua riqueza, certo? Então, assim, faz sentido. Mas eu acho, assim, triste a situação em que vive de a pessoa ter que sempre fazer isso. Mas muita gente faz isso há muito tempo, tá? Isso aí é algo que é bem antigo. Tu ter parte do seu capital ou em uma moeda forte ou em ouro. O próprio Putin, que é o presidente da Rússia, né? Ele tem uma reserva absurda de ouro, que muita gente não sabe. Por quê? Porque nem ele mesmo confia totalmente na própria moeda. Ele sabe, ele quer ter reserva de riqueza. Então, até ele tem reserva de ouro. Tainá? Sobre a questão da Sasha, eu procurei a notícia aqui, saiu no site Metrópole. A Sasha Meneghel e o esposo dela investiram numa empresa de Curitiba, criptomoedas, que oferecia rendimentos ao fim do mês com os bitcoins. Aparentemente ela caiu num golpe e ela não teve esse rendimento e está entrando com um processo contra essa empresa. Pegando esse gancho, eu queria saber quais os cuidados que a gente deve ter, o que a gente deve analisar quando vai investir em Bitcoin e em ações. Certo. Bitcoin e ações são diferentes, né? A gente tem que sempre, né? Ações é quando eu vou lá numa corretora de valores ou num banco, acesso o home broker e compro uma ação. Quando a gente fala agora do Bitcoin, eu posso minerar Bitcoin, né? Que é caro porque eu tenho que gastar energia, enfim, eu posso minerar Bitcoin, ou eu posso, não só Bitcoin, mas criptoativos, né? Fazer mineração, ou eu posso comprar ele numa modalidade que é peer-to-peer. O que é peer-to-peer? Eu encontrar alguém que tem criptoativo e eu fazer uma negociação com a pessoa para eu comprar o criptoativo dela. Mas eu posso levar um calote, né? Eu posso ou ela não me pagar, ou ela não me entregar o criptoativo. Então, existem também as corretoras conhecidas como exchange. O que é uma exchange? É uma casa de câmbio. Uma casa de câmbio que troca moedas convencionais por criptoativos. Então, ela vai receber o teu real e vai te entregar criptoativo. É como se fosse uma casa de câmbio. Nessa questão das exchanges, começou a virar um circo, assim, porque as pessoas começam a vender carteiras administradas, né, que eles fazem a gestão dos criptoativos para dar rendimento e eles prometem rentabilidade, o que não é bom. E aí começou a virar circo, porque por não ter uma regulamentação, ele está exposto a ter ali uma gestão de risco muito duvidosa. Ou seja, a pessoa que está fazendo aquela gestão daqueles ativos, ela pode fazer uma operação errada, ela pode perder os ativos para um hacker. Então, os pontos que a gente tem que ficar sempre ligado. Entender que mesmo uma casa séria, uma casa que não é pirâmide, ela pode dar problema. Porque se a pessoa incorre num erro, se ela sofre um ataque hacker, perdeu tudo. Então, eu tenho que primeiro ver se a casa é séria, saber se não é pirâmide, saber se os criptoativos que estão sendo comercializados não são falsos, porque existem criptoativos falsos também, então tem que fazer essa verificação.
E eu tenho que aprender a sacar aqueles criptoativos, que é ter eles ou no pendrive, ou numa folha impressa, ou numa hot wallet ali no meu celular, e que são formas onde eu tiro o meu criptoativo daquela exchange. Por quê? Porque se aquela exchange sofreu um ataque hacker, ou se o cara fizer uma operação errada, ou se aquilo for uma iniciativa de lavagem de dinheiro, que pode acontecer, eu não vou sofrer as consequências. Então, o que que acontece? Existem os mecanismos de eu verificar se aquela casa é uma pirâmide ou não é. Existem. Só que mesmo se ela não for uma pirâmide, ela pode dar problema. Porque eles podem roubar a carteira, ou podem, enfim, aquilo ser lavagem de dinheiro, ou sofrer um ataque hacker. E quando isso acontece, tu não tem muito o que fazer, porque você não tem como descobrir, tá, e o que que aconteceu afinal? Como foi? Tinha uma empresa daqui de Santa Catarina, não vou citar nomes, mas que eu conhecia, ela era séria, eles tinham todos os servidores, tava tudo certo, eles não comercializavam criptoativos falsos, e ela deixou de existir do dia pra noite, assim, sabe? Ela começou a dar problema, atrasar os pagamentos, e eu acredito que ou eles foram roubados, ou foi alguma operação ali que foi feita errada, e ele perdeu a carteira, enfim, ou a pessoa é desonesta e era lavagem de dinheiro, não sei. E não era uma pirâmide. Então, esse é o ponto mais delicado da cripto, que não precisa ser pirâmide para você cair numa furada. Então, é sempre bom estar atento à questão desse crivo, né? Se é pirâmide ou se não é, mas se não for, ter algum mecanismo de você retirar o criptoativo daquela empresa e ter ele no pendrive, ou ter ele na sua carteira virtual do celular, ou ter ele numa folha impressa. Lembrando que a carteira virtual do celular você também tem que sempre estar atento, porque se alguém rouba seu celular e rouba seus criptoativos, já era, não tem o que fazer. Que já aconteceu também, eu sei de um cara que roubou, um cara da empresa Hotmart, ele tinha muito criptoativo. Lá em São Paulo, roubaram o celular dele e perdeu toda a carteira dele. E também foi uma tragédia. Ele levou um tempo para se recuperar desse trauma. Laura, a taxa de desemprego no Brasil caiu para o menor nível desde 2016, atingindo o percentual de 10,5%. Hoje temos 11,3 milhões de desempregados, segundo o IBGE. No entanto, apesar desse avanço na criação de vagas de emprego, o rendimento do trabalhador ficou estável em R$ 2.569. E, no geral, sabemos que há um crescimento no nível de informalidade, né? Cria-se mais vagas de emprego, mas muitas vezes são empregos sem carteira assinada, empregos com uma carga horária baixa ou com uma carga horária excessiva por um valor injusto, né? Tem até uma estatística que fala que nos últimos 8 anos o Brasil perdeu quase 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, né? Segundo dados do IBGE. Que avaliação você faz desse cenário? A gente vai conseguir, ainda neste ano de 2022, reduzir drasticamente o desemprego no país e criar vagas assim com maior qualidade? Então, isso é muito... Isso caberia até um estudo mais aprofundado, porque um aspecto que eu vejo que é muito interessante que a gente tem vivido é a distorção dos contratos de trabalho, principalmente também com a iniciativa do MEI. O que é o MEI? Você entra lá no portal do empreendedor, na mesma hora que você se cadastrou, você já tem o CNPJ. Então, tem muitas empresas contratando pelo regime PJ com o objetivo de te dar um salário mais atrativo, visto que ela não tem que pagar os encargos trabalhistas. Porque quando você contrata alguém pelo regime CLT, você contrata uma pessoa para pagar R$5.000 de salário. E aquele funcionário, ele custa 12 para a empresa, porque tem os encargos, tem todos os custos de se manter um funcionário. Manter um funcionário é muito custoso. Então, eu vejo que existem umas distorções nos contratos de trabalho no Brasil, também por conta da vinda do MEI, mas eu não tenho dados significativos para dizer que é isso. Mas eu vejo que muitas empresas contratam por regime PJ, que é uma forma de você burlar esse sistema, né? Você contrata com salário, aí bota lá, contrato, PJ. Entra lá no LinkedIn, entra lá desses sites de procurar emprego, você vai ver que tem uma série de vagas de emprego contratando por regime de pessoa jurídica, que aí não entra como contrato de trabalho CLT, mas a pessoa às vezes está ganhando um salário digno.
E uma coisa que eu gosto de trazer como uma provocação, não seria necessariamente como uma análise técnica, é que o brasileiro tem que parar de ser o trabalhador que está procurando um serviço para pagar as contas, que às vezes é essa mentalidade que o brasileiro tem. Nós somos um povo extremamente inteligente, de potencial incrível, sabe? O fato de nós sermos muito miscigenados, isso mostra que a gente tem muita resistência, né? Nós somos muito capazes, muito inteligentes, e a gente ainda tem uma autoestima de vou buscar um serviço para tapar o buraco do mês, todo mês, entendeu? As pessoas não conseguem se enxergar de forma estratégica no posicionamento de carreira. Aí elas fazem uma formação porque todo mundo fala para fazer uma formação, ela vai fazer uma faculdade, mas ela não pensa de forma estratégica. Então, algo que eu também gostaria de trazer é que o brasileiro aprenda a ser estratégico na construção da própria carreira, de ele aprender a ir se posicionando cada vez de uma forma mais valorizada. Porque muitos dos casos que eu já recebi de pessoas que vêm procurar ajuda com educação financeira e tudo mais, às vezes são pessoas jovens e que ficam nessa de procurar serviço. Ah, a pessoa faz um serviço durante o dia e daí no fim de semana ela vende alguma coisa. E a pessoa ali com seus 35 anos, ela já está fisicamente muito machucada, assim, fisicamente, né? Porque ela tem uma carga de trabalho que exige tanto dela fisicamente. E uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa que poderia ser mais estratégico na construção da sua carreira, porque uma hora o nosso corpo físico ele vai querer que a gente dê uma desacelerada. Então, eu vejo que pode haver essa distorção de dados em decorrência dos contratos em regime PJ. Para fazer essa afirmação, a gente precisaria de dados que eu não tenho aqui agora. E também trazer essa provocação da cultura do brasileiro de estar sempre buscando um serviço aí para tapar o buraco do mês, ao invés de pensar na sua própria carreira de forma estratégica e planejada. Léo? Vou falar para as pessoas que pediram, até desculpa ali que eu saí, começou a me dar um ataque de tosse, então eu não ia ficar tossindo na live. Desculpem aí por ter saído, mas tossindo na live não ia dar muito certo. Tudo bem. Acrescentar o que você... seguindo o que você estava falando, que é muito importante, às vezes, das pessoas, quando vai fazer uma formação, procurar um emprego, e às vezes ela não tem muita noção do que ela pode investir, de como investir, né? Muitas vezes, a universidade nem abre esse projeto. Quando faz, às vezes é uma matéria só, e olha lá, faz meio que por fazer. Eu até acho que, às vezes, falta mais até das universidades, né, tomar essa iniciativa. Isso, de ensinar a saber fazer. Isso é algo muito incrível, tanto que a pós-graduação que eu vou começar agora, que é em planejamento financeiro da Galícia, é uma faculdade nova, assim. Eles têm esse objetivo de ensinar a trabalhar, né? E isso é muito importante. Por exemplo, o médico ele tem 1 ano de internato, ele vai para o campo de batalha. E muitas vezes as outras formações acabam não indo. E a gente tem que aprender a gerar valor através do nosso trabalho para construir nisso uma carreira. E às vezes a gente quer ter a mentalidade lá de 30 anos atrás que só ter uma formação já te posicionava como algo diferente. E hoje em dia já não é mais assim, né? Tainá? Laura, hoje em dia já não se fala mais que a poupança é algo rentável para quem quer guardar o dinheiro e quer ter mais lucros. Tem alguma dica, além da poupança, onde guardar dinheiro e ter algo rentável? Tesouro Selic. É isso. Bota no Tesouro Selic, não tem por que deixar na poupança. O que seria o Tesouro Selic? Tesouro Selic é quando você investe em títulos públicos. Quando a gente fala de investimento no mercado financeiro, você tem renda fixa e renda variável. Renda variável varia, ela é mais arrojada. Renda fixa, você tem uma promessa de que vão te entregar rentabilidade. Tem um acordo ali. Então, por isso que ela é mais conservadora. Poupança é um tipo de renda fixa. Quando a gente fala de investir em Tesouro Selic, é o quê? É quando eu estou investindo num título de renda fixa que é público. Então, eu sempre tenho que ter bastante... Renda fixa é o mais conservador, tá? Tem renda variável e renda fixa. Renda variável é o que varia, então é mais arrojado. Renda fixa é o mais conservador.
dentro da renda fixa, que renda fixa, investir em renda fixa é a mesma coisa que eu emprestar o meu dinheiro para alguém. Por isso que ela tem um acordo de que vai ter uma rentabilidade. Quando eu invisto na poupança, eu estou emprestando meu dinheiro para o banco. É isso. Então, se eu estou investindo no Tesouro, eu estou emprestando meu dinheiro para o Tesouro Nacional, que é o órgão máximo aí do nosso país. Então, quando eu vou emprestar o meu dinheiro, eu posso escolher emprestar ele para uma empresa ou para o governo. Quando eu empresto para o governo, é mais seguro. Por quê? Porque o Tesouro Nacional, se ele quebrar, o resto todo está ferrado. Então, ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Investir no Tesouro Selic é eu ir lá no portal do Tesouro Direto, ter um cadastro lá. Lá vão ter várias opções de eu investir no Tesouro. Todas elas são opções de renda fixa, mas algumas você tem que cumprir um prazo, outras não, para poder ter a rentabilidade, né? Daí isso aí vai longe. Uma delas, que é uma ótima substituta para poupança, porque você consegue resgatar quando você quiser e rende mais que a poupança, é o Tesouro Selic, que é uma das opções do Tesouro Direto. Acessem o site do Tesouro Direto, lá tesourodireto.com.br, e faça a sua simulação, porque lá você consegue também colocar lá o valor e ele vai, inclusive, dizer o quanto que rende no Tesouro, o quanto que rende na poupança e o quanto que rende no CDB. Ele faz ali para você a sua comparação já também, lá no site do Tesouro Direto. Laura, eu quero te agradecer pela participação aqui hoje e dizer que as portas estão abertas, volte mais vezes. Esse ano é ano de eleição e a economia vai ser muito abordada, então eu espero você aqui, esperamos você aqui mais vezes para a gente continuar batendo esse papo legal e produtivo. Tá certo, então, tá certo. Ó, perguntaram aqui até do casamento do Lula. Gente, vamos parar de fazer polêmica com o casamento dos outros, né? Deixa o cara casar. O que a gente tem a ver com isso? Mas é isso aí. Galera, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu agradeço por terem me recebido. E contem comigo, eu tô por aí, tá bom? Foi ótimo conversar com vocês. Tá Valeu. certo? Agradeço também ao Léo e à Tainá pela colaboração hoje, a quem nos assistiu. E, gente, boa noite, abraço, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.